think I take myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Ora então, muito bem-vindos a mais um Este País Não É Para Jovens, um encontro semanal de opinião jovem. Esta semana com uma participação especial, mais uma vez. Os jovens que vêm de Penafiel têm consigo hoje o António Queiroz, que vem substituir a Ana Lourenço, um jovem da Juventude Social Democrata de Penafiel. António, seja muito bem-vindo. Eu não sei se tu és dos que és um bocado... Não sei qual é a tua opinião em relação, por exemplo, à candidata Susana Garcia da Amadora. És daqueles jovens sociais-democrata com vontade de exterminar o Bloco de Esquerda? Não, eu sou daqueles jovens que segue uma frase que eu ouvi até numa universidade da JSD, do Voltaire, que é: eu posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderei sempre até à morte o direito de dizer. Por isso eu posso não concordar em muitas coisas com o Bloco de Esquerda e certamente não concordo em outras coisas comigo, mas defenderei sempre o direito de qualquer partido, qualquer pessoa, defender as suas posições. Muito bem. Então, olha, muito bem-vindo, obrigado por estares aqui connosco. O Duarte Graça do Bloco de Esquerda de Penafiel também está connosco. Boa tarde, Duarte. Boa tarde. Eu aqui prolongo-te a provocação. Já viste, a Susana Garcia, já viste que existem pessoas do PSD que querem exterminar o Bloco de Esquerda? Pois, eu sei. Infelizmente estamos a ver uma deriva de uma parte do PSD ali a chegar-se ao Chega, precisamente, e infelizmente a liderança de Rui Rio parece estar aí um bocadinho atrás disso, embora, enfim... Eu tenho sempre esperança que o PSD se volte a reposicionar, digamos, ao seu espaço democrático em vez de contribuir para este deslocar do debate político para a extrema-direita. Muito bem. Já agora, boa tarde, Tiago. Está connosco também o Tiago Josué, o jovem líder da Juventude Socialista de Penafiel. Boa tarde. Tiago, e tu... que tens no teu partido pessoas como o Sérgio Sousa Pinto, que são mais, assim, como a dizer, a fugir quase para... São mais sociais-democrata que alguns sociais-democrata. E tens depois o Pedro Nuno Santos, que às vezes parece ser mais comunista que alguns comunistas. Como é que vocês têm assistido a esta querer exterminar? Quer dizer, vocês tiveram há tempos também uma socialista que também dizia que queria acabar com... O melhor seria acabar com o Chega. E agora, pelos vistos, há pessoas do PSD que querem acabar com o Bloco de Esquerda. Este extremar de situações, como é que tu olhas para este extremar de situações? Não, ao contrário do que está a acontecer, infelizmente, na nossa democracia, com o enfraquecimento do PSD, com um cenário político cada vez mais polarizado entre a esquerda e extrema-direita, eu acho que internamente no PS isso não acontece. Eu tenho defendido isso. Tentar colar o Pedro Nuno ao comunismo, eu acho que é extremamente excessivo, provocatório. E eu acho que o Pedro Nuno representa, efetivamente, uma ala mais à esquerda. O alinhamento político que o PS deve ter, e que o Sérgio Sousa Pinto, por todo o respeito que lhe tenho, inclusive foi um excelente secretário-geral da JS no tempo dele, mas que representa uma fatia muito pequenina do pensamento político do PS atualmente. Muito bem. Olha, os temas que vocês trouxeram esta semana para a vossa grande cena. E começo com a grande cena do Duarte. O Duarte, esta semana, quer-nos trazer um tema referente aos enfermeiros do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que protestavam contra os despedimentos e as condições de trabalho. Duarte, eu fico com a ideia de que nós vivemos num país que, quando não se precisa das pessoas, descartam-se. Qual é a tua ideia? Pois é, no fundo a escolha deste tema vai muito nesse sentido, que é, portanto, só para dar um breve enquadramento, portanto, houve um protesto de trabalhadores e trabalhadoras da área da enfermagem
afetos e afetas ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que estavam a protestar contra aquilo que se está a ver que será provavelmente enfim, o seu despedimento no fundo, embora basicamente o processo na verdade seja o fim do período de contratação. Portanto, estas pessoas foram contratadas excepcionalmente, digamos, para este período da pandemia, por causa das necessidades excepcionais que estamos a viver. No entanto, aquilo que, aliás, é invocado pelos próprios sindicatos é que já antes do período da pandemia havia um número enorme de horas extraordinárias que as enfermeiras e os enfermeiros tinham que fazer, precisamente porque não existem recursos humanos suficientes no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em particular no Hospital Padre América, em Penafiel, e, portanto, a realidade é que estas pessoas que foram contratadas para um período excepcional, na verdade, são necessárias em termos estruturais, portanto, são necessárias a todo momento para que o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa responda efetivamente à enorme quantidade de pessoas, à grande população que tem que servir, mais ou menos cerca de 500 mil pessoas. Portanto, a realidade que nós estamos a enfrentar é de um governo que parece que não está a par daquilo que são as necessidades estruturais do país e que só se está a importar a responder enfim, às dificuldades conjunturais que nós estamos a viver por causa da pandemia, mas, como é evidente, existe futuro para além da pandemia e existem todo um conjunto enfim, de doenças, de enfermidades às quais o Serviço Nacional de Saúde tem que responder para além da Covid-19. E, infelizmente, o que estamos a ver é o Governo deixar escapar a oportunidade de reforçar adequadamente o Serviço Nacional de Saúde, em vez de só encher a boca, digamos, em vez de só fazer propaganda ao aumento enfim, do orçamento para a saúde, na realidade dotar o Serviço Nacional de Saúde das condições, dos recursos humanos que efetivamente precisa. Portanto, eu achei muito importante trazer isto, porque precisamente o SNS, ainda há pouco tempo foi o 25 de Abril, não é? E o SNS é sem dúvida uma das grandes conquistas que vieram no seguimento enfim, de adquirirmos democracia e liberdade em Portugal, e, portanto, acho muito importante que se reforce a mensagem e a ideia de que nós precisamos de um SNS mais reforçado e de um SNS que não, como estavas a dizer e bem, que não descarta as pessoas que contribuem para que, enfim, para que toda a gente tenha saúde, no fundo, não é? Exato. E, portanto, E deixa-me então passar aqui já então ao Tiago, para ouvir a opinião dele também em relação a este tema, porque isto não é fácil, quer dizer, eu imagino que as coisas por vezes não sejam muito como a informação chega cá fora, não será bem assim, não sei como é que será, mas de qualquer forma dá sempre esta ideia, quer dizer, e o governo, este governo apoiado pelo teu partido e do teu partido, né? Este governo que é socialista, tem sido muitas vezes acusado de reagir e não agir, não se preparar e apenas reagir. E aqui dá mais uma vez a ideia, quer dizer, os profissionais que estão a trabalhar neste hospital têm dito que são necessários lá. Há muita gente a confirmar isso mesmo, que estes profissionais são precisos lá, e depois acontece bem a público esta notícia, quer dizer, eles estão-se a preparar para irem embora. A qualquer momento têm que ir embora, portanto os contratos vão acabar e ainda ninguém falou com eles se eles vão continuar, se não vão continuar. E além de dar aquela ideia de que, quer dizer, enquanto foram precisos, muito bem, e agora já não são precisos, vão ser descartados. Qual é a tua? Agora diz-me lá. Eu, enquanto socialista, em primeiro lugar, nunca poderia colocar à margem
da luta pelos direitos laborais dos trabalhadores, seja o meu partido que esteja no governo ou não seja. Por isso eu estou naturalmente totalmente solidário com os enfermeiros, até porque namoro com uma enfermeira e sei bem as lutas que passam, não só neste caso específico do CHTS, mas um bocadinho em geral. E isto também, abrindo aqui um parênteses muito rápido, faz-me, ou seja, permite-me dizer que é neste tipo de momentos que nós não podemos mesmo descurar a importância que têm os sindicatos, porque este tipo de polémica, infelizmente, não é inédito. O que está a acontecer agora no CHTS já aconteceu noutros anos em vários hospitais, e muitas das vezes, graças à força dos sindicatos e à força coletiva que os trabalhadores têm quando se unem, é possível reverter estas situações, dado o poder mediático que tem enquanto coletivo. E eu acredito piamente que aqui vai acontecer a mesma coisa, porque há um interesse do hospital em continuar com estes enfermeiros, em renovar-lhes os contratos, e acredito passá-los a contrato sem termo, em absorvê-los, porque já, como disse o Duarte, e na minha opinião muito bem, precisam deles, e as horas extraordinárias feitas pelos quadros dos enfermeiros ao longo do último ano falam por si só. Aqui o que está em causa é a falta de autorização da tutela. Mas, se me permitem, também tenho que ser aqui advogado do diabo por 20 segundos, que é dizer que, quando estamos a falar da despesa em pessoal no CNS desde 2015 para 2019, a diferença são 1.000 milhões de euros a mais. Ou seja, em 2015 o Estado gastava com pessoal sensivelmente 3,5 mil milhões de euros em salários, e agora gasta 4,5 mil milhões de euros. Ou seja, vamos ter sempre este tipo de casos. É isso que eu estou a tentar transmitir, e eu fico triste que isso aconteça, e que aconteça no hospital da nossa região, com uma profissão tão nobre e tão necessária quanto a nossa, que sabemos que são necessários para o serviço que estão a executar neste momento. Mas também temos que olhar para o cenário macro e perceber que o investimento que se faz hoje em dia no SNS e a nível de contratação no SNS é muito superior ao que se fazia há 5 anos atrás, quando o PS chegou e conquistou o governo. Sim, eu aproveito então para passar já a bola ao António, porque o PSD há uns anos atrás tinha sido acusado de aconselhar os enfermeiros a irem trabalhar, a emigrarem. E agora está do outro lado da barricada. A verdade é que também não tenho assim ouvido uma grande pressão por parte do PSD em relação a este tema. Não sei se posso estar aqui mal informado, e já agora aproveito para te perguntar a ti se há assim, qual é a tua opinião e o que é que tens a dizer em relação a toda esta situação. Eu, sobre a enfermagem, também é um assunto que me é bastante querido, porque na minha família, e na minha irmã e o meu cunhado são enfermeiros, por isso é um assunto que me diz bastante. E não hoje tive a oportunidade de falar com ela esta fim de semana, tive a oportunidade de falar com ela sobre este assunto, e há enfermeiros no Val de Sousa a ser deslocalizados dos seus serviços de centro de saúde e de outras funções para a vacinação. Ou seja, esses enfermeiros provavelmente podiam estar a recuperar este ano e meio de atraso em consultas, em acompanhamento aos pacientes, e estão a ser deslocalizados para a vacinação. Óbvio que a vacinação tem que ser feita por profissionais de saúde, mas estar a deslocalizar enfermeiros deste serviço, e depois ao mesmo tempo olhamos para o CHTS e estão 104 pessoas em risco de ficar sem emprego, quando até o Conselho de Administração, que relembro é um cargo de nomeação política, que admite que precisa destes profissionais, e a tutela não se mostra para já, ao que sabemos, muito, muito sensível a este assunto. É um assunto que, claro, que nos inquieta a todos e é transversal, acho que a todas as cores políticas. E só em relação a isso que o Tiago diz, que lá está, a ministra, podemos apregoar aos 4 ventos que é o maior investimento na saúde, mas também não podemos esquecer que com a redução das 40 para as 35 horas, e isto não são dados meus, é do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, foram acomodados de 2015 a 2017, foram contratados 3.000 enfermeiros. E isso traduz-se em mais 0,1% de horas trabalhadas. Ou seja, muito deste investimento na saúde deu-se à redução. E eu não estou a dizer se a redução é boa, é positiva ou negativa. Isso é outro assunto. Era que este acréscimo de investimento em custos com pessoal deveu-se
muito à redução das 45 para as 35 horas.